Olá pessoal, terceira série, aula de filosofia, módulo 2. Vamos estudar sobre Nietzsche e a vontade. Você vai encontrar esse assunto aí na página 7 à página 10. Nós paralisamos aí, né, esse momento de pandemia, esse momento de suspensão das atividades. Então, nós vamos retomar aqui, mandei algumas atividades para vocês, através do aplicativo da escola, com datas de exercícios e tudo mais. Então, hoje nós vamos gravar esse videozinho aí, em torno de 10 a 15 minutos, falando sobre o Nietzsche, um filósofo, e a vontade. Em alguns lugares vocês vão encontrar sobre esse título aí, falando sobre a vontade de poder ou vontade de potência. Então vamos lá. Nietzsche nasceu dia 15 de outubro de 1944 na Prússia, atual Alemanha. Foi criado em uma família de clérigos luteranos. Nietzsche foi preparado para ser pastor. Aos 18 anos perdeu a fé em Deus e passou por um período libertino, quando contraiu sífilis, uma doença venérea. Nietzsche tornou-se professor de filosofia e poesia gregas com apenas 24 anos, na Universidade de Basileia em 1869. Abandonou a universidade em 1879, sofrendo de intensas dores de cabeça e de uma crescente deterioração da vista. Levou uma vida solitária, vagando entre a Itália, os Alpes suíços e a Riviera francesa. Morreu em 1900 em um sanatório. Você vai encontrar mais alguma coisa a respeito dele no nosso livro, desse módulo 2. Então nós vamos falar sobre o conceito da vontade de poder, que é uma grande característica aí de Nietzsche. Se nós estudarmos aí em outros lugares, né, existem vários vídeos no YouTube que falam sobre isso, tem muita literatura e em alguns lugares vocês vão encontrar esse conceito de vontade de poder ou vontade de potência. Então, Nietzsche, em sua filosofia, criou o conceito de vontade de poder ou de potência. Através do desenvolvimento desse conceito, Nietzsche dizia que a vontade de potência é a principal força motriz que existe em cada ser e elemento da natureza. Segundo Nietzsche, nos seres humanos, essa força, quando empregada, confere realização, ambição e esforço para a conquista dos desejos e expansão. Para Nietzsche, a vontade de potência não é algo criado e advém da própria realidade da vida. Nosso mundo é resultante da vontade de potência. Então ele fala que todos os processos e movimentos da vida, Nietzsche atribuía à vontade de potência. Através da vontade de potência ocorre esse fluxo da existência, se desenrola a realidade. Por isso, Nietzsche combatia a idealização da existência e a doutrina das religiões para alcançar a santidade e um mundo perfeito, no caso, o paraíso. Vale destacar aqui que o Nietzsche ele era contra, apesar de ter sido criado num ambiente cristão, ele se tornou contra a existência da doutrina das religiões, tudo que se falava a respeito de Deus ele combatia severamente. Então a vontade de poder, portanto, é a própria essência de toda a realidade, segundo Nietzsche. O poder ou impulso que se manifesta em cada ser através das ações, reações e resistência, promovendo uma multiplicidade de forças que em suas ramificações se tornam acontecimentos econômicos, políticos, culturais, astronômicos, envolvendo a natureza e todos os seres. No ser humano, a vontade de poder se manifesta através do desejo de conquista e realização, de fazer e acontecer. Para Nietzsche, a vontade de potência é uma força além dos nossos sentidos. E esta força é o combustível que movimenta a existência. A vontade de potência repercute em tudo, todos os processos, fenômenos, movimentos, relações são efeitos dessa força. Ele se contrapôs ao cristianismo, dizendo que o cristianismo impunha ao homem
sentimentos estranhos às nossas naturezas. Ele criou o conceito de eterno retorno, que significa cada momento de forma plena e intensa, porque a vida sempre se repete. Esse conceito de eterno retorno significa isso. Todo momento da vida, esse momento ele se repete. A vida é como se fosse um ciclo. Então você precisa viver cada momento da melhor forma possível, de forma plena e intensa, porque tudo se repete. Ele criou o conceito também de super-homem e a morte de Deus, ou seja, dizia que o homem deve se libertar de todo tipo de conceito. Não existe sanção ou censura de qualquer natureza. O super-homem é aquele que se liberta das autoridades, segundo ele, as autoridades são opressoras, toda forma de doutrina, toda forma de conceito de certo ou errado. Ele fala que o super-homem é aquele que se liberta disso, é aquele que não deve prestar contas a qualquer tipo de autoridade ou conceito nesse sentido que limite o homem. A morte de Deus significa que é uma ilusão a crença em Deus. Deus não pode munir os homens de bons sentimentos e atitudes éticas. Ele acreditava, num determinado ponto da vida dele, ele acreditava que Deus ele não pode munir os homens de bons sentimentos. Deus não pode colocar o certo ou o errado no coração do homem, o ético e o antiético. Então ele falava que Deus morreu. Então ele criou esse conceito, né, dizendo que se Deus não existe, não existe certo ou errado. Então ele queria colocar esse conceito na cabeça das pessoas de que Deus morreu e que Deus não existe. Falando de novo sobre o conceito do super-homem, é o seguinte: super-homem, considerando que tais valores não têm origem divina ou transcendente, Nietzsche afirma que somos livres para negá-los e escolher nossos próprios valores. Então, se nada tem origem divina, se o certo ou errado tem origem divina ou transcendente, então nós temos a liberdade, nós somos livres para escolher segundo os nossos próprios valores. Ao tu deves, devemos responder como eu quero. Então ele está dizendo que ninguém deve nada, ninguém tem que fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada. O que ele quer ensinar é que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade. É a vontade de poder que permite ao indivíduo que se autoelege desenvolver seu potencial máximo, de modo a tornar-se um super-homem ou um ser além do homem, isto é, que se coloca acima da massa. Nietzsche identifica o super-homem em personagens como Napoleão, Lutero, Goethe e até mesmo Sócrates. Você vai ver também isso na figura do Hitler. Não por suas ideias, mas pela coragem de levá-las às últimas consequências. Enfim, no líder que tem vontade de poder, que ousa tornar-se o que realmente é. Então, ele identifica o super-homem como homens como Napoleão, Lutero, o Sócrates, até mesmo o Hitler. São líderes que, por causa da vontade de poder, ele age e vai de acordo com a sua vontade, assumindo até as últimas consequências. Uma outra coisa que é uma característica do Nietzsche são as forças apolíneas e dionisíacas. No livro também você vai encontrar isso. Em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, publicado em 1872, Nietzsche atribuiu à arte um papel central na cultura humana. Estudando a antiguidade grega, Nietzsche afirmou que a criatividade e a beleza daquela civilização se deveram à sua capacidade de articular duas forças, que em princípio são opostas. Denominou essas forças inspirado na mitologia grega. Ele chamou de apolíneo, relativo ao deus Apolo, o princípio que representa a razão como beleza harmoniosa e comedida, organizada. E denominou dionisíaco, relativo ao deus Dionísio, o princípio que representa a embriaguez, o caos, a falta de medida, a paixão. Apolíneo e desculpa, viu gente, é complicado isso aqui.
dionisíaco são conceitos fundamentais para o entendimento do pensamento de Nietzsche. Apolíneo e dionisíaco são forças opostas da criação artística. Para Nietzsche, nenhuma arte pode ser puramente apolínea, isto é, centrada na razão e na harmonia, nem puramente dionisíaca, isto é, centrada na desordem criativa e na embriaguez. A criação humana depende da articulação desses dois princípios. Uma vez que o dionisíaco nos dá o princípio criativo e o apolíneo nos dá a ordem e a harmonia necessárias para a produção de algo belo. Então ele fala que, principalmente na questão da arte, tem que ter as duas forças que são antagônicas, a força da arte apolínea e da dionisíaca. Ele trouxe também o conceito do eterno retorno. Eterno retorno é espécie de mito introduzido na filosofia por Nietzsche, que descrevera a condição humana para designar a doutrina do movimento cíclico absoluto e infinitamente repetido de todas as coisas. Então, ele queria falar que as coisas, elas sempre voltam ao acontecer. Em Assim Falou Zaratustra, ele retoma a ideia do Heráclito, do devir, segundo a qual tudo flui, tudo muda, tudo retorna, e declara: tudo passa e tudo retorna. Eternamente gira a roda do ser. Em Ex Homo, 1888, tem sua primeira intuição, quase mística, do eterno retorno. Se o tempo não é linear, não faz sentido a distinção entre o antes e o depois. Se tudo retorna eternamente, o futuro já é um passado, e o presente é tão passado quanto o futuro. Então ele era inspirado nessa Zaratustra. Está no livro de uma forma assim, muito clara, e vocês podem ler o livro e mandar as dúvidas através do aplicativo, ok? Eu queria que você assistisse também 2 vídeos no YouTube, tá o link aí, e posteriormente eu vou mandar para vocês uma data para que vocês mandem um resumo ou uma crítica ou até mesmo um resuminho mesmo, né? Um resuminho mesmo desses 2 vídeos. Ou uma resenha desses 2 vídeos, ok? Então aí da página 7 à página 10 tem todo esse módulo 2, e esse esboço aí, esse resumo você pode usar também para poder facilitar os seus estudos, tá bom? Eu espero que nós voltemos a nos encontrar em breve, que tudo isso se resolva, essa situação toda aí acabe o mais rápido possível, mas nosso conteúdo está sendo transmitido. Qualquer dúvida pode mandar através do aplicativo, tá bom? Até a próxima.